Bom dia, bom dia, bom dia! Chegando com o nosso café espiritual nesta manhã de terça-feira para abençoar você com uma palavra, com uma oração muito forte nesta manhã. O tema desta semana também é muito empolgante. Você já passou por períodos em que parece que Deus fez silêncio? O céu estava em silêncio? Você precisava de uma resposta, mas não vinha de jeito nenhum? Fique comigo, vamos estudar melhor isto. Pois bem, estamos juntos aqui nesta manhã através do nosso café espiritual. Não tivemos o nosso café ontem foi o meu aniversário, domingo foi bem tumultuado, não é? Mas ontem foi um dia que eu tirei para mim mesmo, eu comigo, né, nas minhas reflexões de 61 anos de idade, 6 e 1 é 7, entrei no período de 7, que é o número absoluto de Deus, o número de fechar ciclos e de abrir ciclos, e eu sei que muitos ciclos novos estão começando para a minha vida, e eu profetizo para a sua também. Qualquer dúvida que você tiver, pedidos de orações, algum aconselhamento que você precisar, passa aí o nosso número de WhatsApp, entre em contato, porque o pastor Sérgio, a pastora Raquel sempre estarão ali à disposição para atender você. Vamos falar então nessa semana toda sobre silêncio no céu, sobre como vencer a ansiedade que nos pega aí pelo caminho. Nós vamos falar um pouquinho de silêncio no céu. Algo que deixa a gente meio sem ação, ou totalmente sem ação, é a descoberta de que o céu está fazendo silêncio. A gente ora, a gente clama, a gente pensa, a gente busca, a gente deseja e parece que o céu está em silêncio. E isso nos causa uma profunda ansiedade. Por falar em ansiedade, nós vivemos essa época, é uma época dominada pela ansiedade, desde crianças até vovôs, até pessoas de mais idade. Nós vemos aí uma multidão sofrendo com os ataques de ansiedade que levam ao pânico e que levam a pessoa a um descontrole total. Mas quando a gente percebe que o céu está respondendo, que o céu está falando, que a gente tem palavras vindas ao nosso coração, porque Deus é espírito e Ele fala ao nosso espírito, a gente vai bem, a gente se anima, se alegra. Mas e quando Deus faz silêncio? Nós vimos o que isso causou em 4 homens de Deus da Bíblia, profetas, juízes, homens tementes a Deus que nós respeitamos, como foi o caso de Moisés. Moisés, num determinado momento que Deus disse que não iria com eles, e Deus fez silêncio, a oração de Moisés foi essa: olha só, se é assim que o Senhor me trata, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Moisés, num determinado momento em que Deus parecia tão distante e tão em silêncio, ele chegou a pedir a morte, que Deus o tirasse desse mundo. Você vê como é sério isso. Temos também um outro personagem bíblico muito poderoso, não é? Elias. Elias, num determinado momento em que parecia que Deus estava em silêncio, ele também tomou a atitude de pedir a morte, né? Ele foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu a si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você já pensou esse homem Elias pedindo a morte por causa do silêncio de Deus, que causou nele uma ansiedade, uma depressão, uma crise de pânico, de descontrole? Ele pediu a morte. Temos também aqui um outro personagem, Jonas.
Sim, o profeta Fujão, esse homem de Deus, ele disse: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você já pensou uma coisa dessa? Estou falando de homens acima da média, de homens de Deus, que num determinado momento eles pediram a morte. E o profeta Jeremias, o profeta chorão, ele não ficou longe disso também. Olha só a conversa dele: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe, porque não me matou Deus já no ventre da minha mãe, porque minha mãe não foi minha sepultura, uau, ou não permaneceu grávida perpetuamente. Por que saí do ventre da minha mãe tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Olha só que situação chegou este homem, profeta Jeremias, homem de Deus, usado por Deus, determinado momento em que ele sentiu que Deus havia esquecido dele. Nem o grande apóstolo Paulo, que a gente não vê naquele homem fraqueza nenhuma, olha a situação, olha o que ele disse: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Que coisa! Todos os grandes homens de Deus têm esse dia em que Deus faz silêncio, em que Deus parece que não fala, mas eu quero perguntar para você: o que fazer? O que acontece quando Deus não fala? Será que Deus não fala? Será que Deus faz silêncio? Será que Deus faz birra com a gente? O que será isso? Nós vamos ver amanhã, no nosso café de amanhã, vamos continuar falando sobre isso. Mas vamos orar agora? Pai querido e maravilhoso, em nome de Jesus, nós estamos neste momento, Senhor, orando, porque se isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Elias, com Jonas, com Jeremias, se isso aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, quem somos nós para dizermos que não vai acontecer ou não está acontecendo conosco? Essa sensação de abandono, de solidão, sensação de ser esquecido pelos céus, pelo Senhor. Meu Deus, ajuda-nos nesses momentos em que parece que estamos à nossa própria sorte, à nossa mercê. Nesta manhã, Senhor, cura o doente, liberta o oprimido, levanta o caído, fortalece o fraco, enxugue as lágrimas dos que choram. Que seja, Senhor, um dia em que eles te ouçam, te sintam, que eles se sintam abraçados pelo Senhor e tocados pelo Senhor. Em o nome de Jesus eu quero abençoar agora todos os meus amigos e amigas do café. Declaro sobre você a bênção da prosperidade, da fartura, da abastança e da abundância, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.